Agora eu vou apresentar, né? A gente acabou de sair da aula 3 ali sobre cadastro de soluções. Se você não viu isso, volta ali um pouco. E agora a gente vai falar sobre a criação dos fluxos, né? Para fazer os pipelines ali. Lembrando que estamos falando dessa fantástica solução que é o Upgestão CRM, tá? Então, para a gente fazer os fluxos, nós vamos acessar aqui o menu Operações Fluxos. Já criei esses 4 fluxos. Aonde que eu criei? Fui aqui nos parâmetros, fluxos, a gente criou por aqui. Só criei uma primeira etapa neles, tá? E agora a gente vai fazer o restante juntos aqui. E qual que é a minha ideia? Eu quero fazer essa cadência aqui que ele funciona basicamente em qualquer tipo de empresa. Então, qualificação é aquela primeira etapa lá que cai um novo lead, eu vou tentar falar com ele, de repente eu já consigo qualificar, né, pegar um pouco de informação e de repente agendo para minha equipe ou não, né, que seria esse lote. Então, vamos cadastrar esse cara aqui, depois a gente vai fazendo os outros funis aqui, beleza? Então vamos lá, novo lead, tentativa e qualificando. Novo lead já está aqui, vou criar uma nova etapa, tentativas, beleza? E de repente eu já consigo qualificando, ok? E aí, de repente eu tenho o lost, perdemos, não deu certo, então clica aqui no perda. E tem também o agendado, beleza? Que é o verdinho aqui, nossa etapa de ganho. Beleza, então tá aqui, né, nosso pipeline. Já vou criar um primeiro card, seleciona aquela empresa que nós havíamos criados. Lembrando que dá para eu começar a digitar aqui, né, na ABC empresa, enfim, ele já cria de forma automática e aqui vem o card de qualificação, beleza? Bom, tá aqui. Apenas criei esse card, ele já salvou aqui dentro do sistema, beleza? Notem que ele tem uma barra de progresso, né? Então ele está nesse pipeline que é o amarelo, que é a qualificação, e na medida que eu vou arrastando para frente, essa barra ela vai progredindo, né, até a gente chegar a essa etapa final ali de conclusão, tá? Eu já vou criar a nossa primeira automação, que é essa automação de poder registrar atividades, tá? Então, o que é esse registro de atividades? Eu já havia pré-criado aqui, então eu criei um fluxo de atividades ali de tentativas de qualificação. O que ela faz? Ela vai já registrar dentro desse card uma atividade de envio de WhatsApp, né, onde ele fala, ó, eu vou enviar mensagens de boas-vindas e eu já anoto que enviei mensagens para entender o perfil ideal desse lead aqui, tá? Vou botar um reticência que depois que eu cumprir eu falo se deu certo ou se não deu certo. E até quanto tempo? Cara, 1 hora no máximo, né? 1 hora é muito. Aí depois também eu já vou deixar engatilhado aqui o ligar, que se não der certo de cima eu já tenho essa segunda atividade para eu fazer em até 5 horas, tá? Então já estou com essa atividade relacionada, criei essa automação e agora o que vai acontecer? Quando eu migrar esse card para tentativas, tá? Ele executou a automação e se eu entrar aqui e for em atividades, a atividade já está criada. Então o que vai acontecer? Vamos supor que eu já tenha mandado mensagem. Então coloco aqui, enviei mensagem para entender o perfil do lead e já estou qualificando, beleza? Aí eu já salvo, né? Então essa aqui já deu ok. E agora eu já começo a preparar para eu pegar mais informações. Então deixa eu já marcar um monitorar, né? Tem que fazer uma nova tentativa. Tentar, vamos pôr assim, terminar, fazer a qualificação com os dados que o lead ficou de passar, por exemplo, tá? Para quando? Não, cara, eu vou botar isso aqui para amanhã, porque, enfim, amanhã eu termino porque ele estava ocupado, ele estava no meio de uma reunião. Então eu já deixei essa tarefa pendente, tá, de monitorar, e essa de ligar eu não realizei, não precisei ligar para ele, tá? Então eu vou simplesmente excluir. Então estou com uma tarefa em aberto aqui e essa aqui eu já realizei. Beleza. Salvo o card, então já está aqui, mas eu já posso falar que eu já estou nessa etapa de qualificando, tá? E agora nós vamos criar na etapa de agendado, tá? Duas automações aqui, tá? Primeiro eu quero fazer uma gamificação para quando der esse sucesso, ele fazer um sonzinho de vitória. Ó, vai tocar essa buzininha aí. E de repente eu quero também soltar fogos aqui, tá? Então, ok, vou fazer isso aqui. Então já tem uma automação aqui dentro.
A segunda automação vai ser para ele transferir desse funil para o nosso próximo funil, que é o comercial. Só que deixa eu terminar de fazer o funil comercial. Então, o comercial vai ser o seguinte: agendamento, apresentação, proposta. Então, vamos lá, rapidinho aqui. Agendamento, tá? Estou tentando agendar com ele. Aí, de repente, apresentação. Eu já estou apresentando, ele está interessado, está ficando quente ali. E aí eu vou mandar a proposta comercial, beleza? Então já tá dando certo, o cara já me pediu proposta. E dali, vamos confirmar aqui, né, eu posso perder ele, não aceitou propostal, ou posso dar ganho. Então, nova etapa lost, então perdi. Então é uma etapa de perda, ou faço um ganho. Eu vou botar gain aqui e o lead já está ganho, beleza? Então, já temos esses dois funis. Depois a gente continua o resto. Então, vamos aqui na qualificação. Vou vir aqui nas automações, tá? Criar uma nova. E o que acontece? A maioria dos CRMs, eles têm essa função de mover. Qual que é o problema do mover? Eu, como qualificador aqui, se eu movo, ele some do meu pipeline. Então, eu vou arrastar para cá e vai sumir. Por quê? Porque ele moveu para lá, né, para o comercial. E aí, se eu quiser apurar, por exemplo, quantos agendamentos eu fiz nesse mês, nos últimos 7 dias, comparar isso com o período anterior, eu simplesmente não tenho essa informação. Então, eu perco esses dados. Tá? Então, a função mover não é interessante. E a outra função é a função de duplicar. Ela resolveria, porque mantém aqui e mantém lá. Só que agora eu começo a ter informações em duplicidade. Tá? E vocês vão ver, deixa eu colocar aqui. Lead bem interessado e quer assistir a uma reunião. Ele já atua há 35 anos no mercado e precisa de agilizar seus processos. Beleza? Salve aqui. Então já tem um texto aqui. Ou seja, esse aqui é um texto da qualificação. Lá no comercial ele vai poder botar o texto dele de comercialização. Quando isso for lá para o pipeline de faturamento, ela vai botar o texto dela de faturamento. E detalhe, tá, turma? Vocês têm um assistente de IA que ajuda a reescrever isso aqui nos padrões que sua empresa exigir, que eu vou falar numa aula lá mais para frente, beleza? Então, ok. Então, estou com essas anotações e vamos criar essa automação. De novo, então o duplicar não é interessante, que ele vai ficar com metade da informação aqui e metade de lá. E aí nós temos esse grande diferencial, que é a função espelhar. Tá? Essa função espelhar eu vou mandar lá para o comercial, para a etapa de novo deal, cria essa automação. O que vai acontecer aqui, turma? Ele vai manter nesse pipeline, tá? E vai manter no lado de lá. Então ele vai ficar compartilhado nos dois, ou seja, ele vai ficar espelhado nos dois. Se eu entrar aqui e atualizar uma informação, ele já vai atualizar essa informação de lá também, tá? Então bora lá, vamos fazer acontecer. Então vou arrastar esse cara aqui para agendado, soltou o foguete, fez barulhinho e o que aconteceu agora? Ele mostrou uma nova barra. Então o que ele está me mostrando? Aqui na qualificação ele já cumpriu com todas as etapas. E lá no comercial ele ainda está na etapa novo deal. Então eu, como qualificação, na medida que o comercial avançar, essa barra vai sendo atualizada para eu entender que de fato o comercial está pegando aquele bastão que eu passei para ele e dando sequência. E detalhe, se o comercial, no final dele aqui nesse ganho, for mandar lá para o faturamento, ele vai abrir uma terceira barra. Então, o espelhar não é só entre dois pipelines, pode ser 3, 4, 5, é infinito, é ilimitado. Então, cara, isso aqui ficou simplesmente assim, alucinante, tá? Não é comum ter em CRM, então isso aqui vocês já podem contar com esse baita desse diferencial, beleza? E agora a gente está aqui nesse pipeline comercial. E, cara, da mesma forma, no agendamento, eu quero criar a automação aqui, né, de atividades. Cadê atividades? Onde eu vou ter fluxo de agendamento. Então, você pode criar um novo fluxo, onde vai mandar e-mail, mandar invite, etc, etc. Tá? Você pode também ter automação de notificar. Então, por exemplo, se eu fizer o ganho aqui, criar essa automação, tá? Se eu tiver um ganho, eu quero receber uma mensagem pelo WhatsApp. Coloco meu número aqui
E aqui já vem o padrãozinho de como que vai chegar a mensagem para mim. Ó, novo lead, aí eu posso chamar já de novo deal. Ó, novo deal, novo ganho, né? Novo gain, quem que é o contato, telefone, e-mail, qual campanha que ele veio, qual que é o valor que eu estou negociando. Tá? Então, quando eu salvar essa automação, naturalmente eu, os gestores e tudo, já vão receber essa mensagem pelo WhatsApp, e-mail, enfim, do jeito que você quiser. Qual outra automação que nós temos? Essa aqui é fenomenal. Deixa eu voltar aqui para o qualificação. Nessa primeira coluna, como que vai brotar um card aqui? Eu clico aqui em automações, tá? Vou em adicionar uma automação, aí eu estou fazendo um webhook de entrada. O que que é esse webhook? Lead vindo do site. Olha que fantástico isso aqui. Clico em criar automação, agora eu vou editar o código. Você tem aqui todo o código bem completo, tá? Para trazer todos os dados que você puser lá no seu site, seja ele no WordPress, seja desenvolvimento próprio que a gente faz, isso aqui na Virtux também, né? Conheça isso aí com o nosso time comercial. Mas enfim, então tudo que está lá no seu site ele já vai ser preenchido, alimentado aqui direto, inclusive com a UTM, né? Que é aquele traqueamento para Google Ads, Meta e etc. Tá? Então a gente tem esse webhook, pode ser em JavaScript, Curly, Python, NHN, enfim, do jeito que for da sua preferência. Que mais de automação que nós temos? Nós temos a notificação, atividades. Eu posso atribuir pessoas. Então, por exemplo, vamos lá no comercial. Então, qualificação, de repente eu tenho uma qualificação, mas quando ele cai aqui, eu quero criar uma automação de atribuição, onde eu vou atribuir um responsável, que vai ser pela fila do departamento, onde eu vou adicionar do time de crescimento, né, o meu próximo vendedor. Então, o sistema que vai atribuir, né, quem que vai ser o responsável por aquele card, tá? Então ele faz dessa forma. Outra coisa, eu posso criar também uma atribuição de uma nova nota. Né? Então eu seleciono um tipo follow-up, fazer follow card comercial. Tá? Então quando ele cai aqui, ele já cria aquela automação do de poder ter uma segunda, um segundo card aqui embaixo, tá? Então ele vai criar esse follow-up e vai mostrar aqui embaixo. Eu estava carregando a tela, acabei criando aqui sem querer, duplicou. Tá? Então ele já cria isso aí. Cara, então sim, são inúmeras atividades, inúmeras automações, então você vai se deliciar e se esbaldar aqui dentro, tá? Vamos dar sequência aqui. Eu estou com esse novo deal, pô, fiz um agendamento com ele, né? Marquei uma apresentação, ele está curtindo e tal. E agora eu quero já começar a elaborar uma proposta, tá? A proposta comercial, ela funciona da seguinte forma. Então, eu estou ali com o meu fluxo de atividade e tal, enfim. Eu vou vir aqui na solução, clico em nova proposta, falo aqui proposta comercial, né, versão 1 ou não, e aqui eu simplesmente adiciono. Vamos supor que eu quero esse sistema aqui que custa R$ 500, eu quero que esse módulo de integração bancária, vou dar 10% de desconto para esse cara, tá? E também vou botar um adicional de integração com o WhatsApp para 3 números de WhatsApp. E na implantação eu vou pegar esse setup e no final aqui ainda vou dar mais 5% para o cara. Então ele traz todo o resumo aqui da proposta, né? Qual que é o valor base, os modos que foram inclusos, adicionais, desconto por item, subtotal de mensalidade, né? Com desconto ele traz o total mensal, aumenta o setup e ele traz o valor total aqui, né? Clico em salvar proposta, posso adicionar uma segunda solução, vamos botar essa outra aqui, de R$ 1.000, com 10 mil de implantação, salvei proposta, prontinho, cara, eu tô com a proposta toda salva, né? Essa proposta versão 1, e aí agora eu posso gerar um PDF dela ou compartilhar. Vamos ver o link de compartilhamento. Então aqui eu tenho uma URL pública dessa proposta, tá? Posso copiar, posso abrir aqui, posso enviar pelo WhatsApp, mas eu vou clicar aqui para a gente ver ela na URL, tá? Então abriu a proposta, né, para o PGM e tal, a logo do sistema com tudo que está incluso, a logo do segundo sistema com tudo que está incluso, total mensal, setup, primeiro pagamento, enfim. E aqui são dados do cliente, vou colocar aqui, CNPJ e tudo, e isso aqui ele faz a função do cert sign. Então você pode assinar essa proposta aqui, tá? Reconhecer esses termos de aceites.
e pronto. Quando o seu cliente assinar, você já está com isso aqui validado. É uma etapa a menos no seu funil para você agilizar a sua venda, cara. Então você está economizando uma ferramenta focada em assinatura. Isso aqui já está incluso, já está aqui dentro do sistema, tá? É fantástico esse ponto também. Então, com isso, eu mostro para vocês essa parte da proposta. Vamos supor que o cliente gostou, ganhou, né? Então, quero fazer uma outra automação. Vamos mandar ele lá para o faturamento. Então, vem aqui em automações, vou criar aqui, já tinha uma de notificar, né? E agora eu vou criar a de espelhar de novo, né? Que eu vou mandar para faturamento para a primeira etapa aqui de novo game, né? Crio automação, tá aqui. E vamos dar, vamos botar um sinalzinho, né, uma baguncinha aqui, bora. Então vou colocar um som aqui de quê? De ding ding, não, tá muito tímido. Ó, esse sininho tá legal. Sucesso. Pronto, sucesso. Aí eu quero de repente aqui uma corneta, tá? E aí eu posso mostrar na sidebar, no meu browser, enfim. Então você pode personalizar. Tá, ok, vou pegar minha proposta, dar ganho, soltou os foguetinhos, né, fez tudo. E agora ele vai criar essa terceira barra lá do faturamento, tá? Então ela já começa a nascer o faturamento. Vocês observaram que ela já veio completa, né? Por quê? Porque aqui está só como etapa. Então vamos já aproveitar para criar essas etapas de faturamento. Então novo game, faturamento, cobrança. Então rapidinho aqui, ó. Faturamento. Cobrança. Lost, o cara desistiu, acabou não ficando, então uma etapa de perda. Ou o sucesso, que é o cliente ativo ali, né? Então esse aqui seria o ganho, beleza? Então se eu sair aqui do pipe, né? Se não atualizado aqui na tela, ele vai, daqui a pouco ele atualiza. Então enfim, agora eu como faturamento, eu posso vir aqui e falar assim, ó, faturamento, tá? Então aqui eu vou lançar dados de faturamento, aqui fica dados mais comerciais, né? Fazer card comercial, fazer card de faturamento. Beleza? Bom, dou um salvar e pronto, né? Então, estou faturando, estou mandando a cobrança, né? E de repente ele está ativo. Bom, então a gente fez aqui o funil completo, né? Então você observa que o card ele continua aqui no agendado, ele está aqui no comercial para dar esse ganho e ele também está aqui dentro de faturamento, tá? Então tudo devidamente lançado. Detalhe importante aqui do pipeline, eu estou só com um card, na medida que eu lançar outros eu vou ter mais informações. Mas esse nosso pipeline, ele estimula a competitividade entre os seus vendedores. Então, quando você tiver vários vendedores, deixa eu pegar um outro cliente aqui, vamos lá, rapidinho aqui. Esse aqui eu vou colocar para... Eu não relacionei nesse time aqui, tá? Deixa meu nome mesmo. Mas enfim, o que eu quero mostrar para vocês é que essa competitividade ele começa a mostrar quantas atividades que eu tenho, qual que é a média do meu time, tá? Qual que está sendo o meu pace em relação aos outros competidores. E com isso ele vai criando um ranking de quem que está tendo melhor evolução. Então, se você tiver 70% abaixo do time, você está no nível de inconsistência. Se você tiver entre 70 até 120, já está dentro da média ali do time. Acima, você está sendo alta performance. E muito acima, você está sendo ultra performance, tá? Então, isso aqui vai estimular demais o seu time a realmente querer mostrar. É bom para as pessoas proativas, porque elas têm um ponto para serem reconhecidas. Né? E aqueles que estão mais para trás, eles têm algo ali para poder empurrar eles e fazer acontecer, beleza? Bom, fiz um panorama geral. Tem uma outra parte que eu queria ter mostrado aqui, que é essa parte do agente, só que ela envolve eu criar esses agentes, tá? Então eu tenho que vir aqui na nossa tela de cadastro de agente, fazer a criação desses nossos ajudantes, tá? E aí isso que eu vou falar numa aula mais futura, mas a ideia é que os cards eles já fiquem 100% padronizados ali para vocês, beleza? Pela atenção aí, muito obrigado, até a próxima aula.